Essa creepypasta é baseada em uma história real. Olá, eu sou a Muri e seja bem-vindo ao Arquivo Murimubis. Nesse canal, falamos sobre casos reais, crimes, creepypastas, mistérios e outros arquivos. Aqui, avalio alguns casos por caveirinhas, de leve a pesado. Geralmente, são de uma caveirinha a 5, porém esse vídeo é uma exceção. Esse vídeo é avaliado em 10 caveirinhas, que significa que é um caso ultra assustador. Então, esteja avisado. Lembrando que tratamos de assuntos que podem ser gatilho ou sensíveis para algumas pessoas. Se você se incomoda com terror ou esse tipo de assunto, sugiro que conheça meu outro canal, link na bio. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário se gostou do conteúdo. E estou avisando novamente, esse vídeo é ultra assustador, então, por favor, se você não tiver estômago ou não for uma pessoa que gosta de assistir esse tipo de conteúdo, assista outra coisa aqui do canal, porque tem outras categorias de caveirinhas menores pra você não ficar tão assustado, porque realmente esse daqui é um caso pesado. Bora pro vídeo. Você já se perguntou por que vemos fantasmas? Talvez eles tenham uma mensagem para nós. Talvez eles estejam presos em algum lugar entre o nosso mundo e o deles, alheios ao fato de que o tempo passou sem eles. Houve histórias de familiares há muito perdidos que nos visitaram em nossos sonhos, e coincidências inexplicáveis que colocaram um sorriso em seu rosto. Mas para cada história comovente de visitas do outro lado, há um relato assustador de uma presença indesejável que pode causar arrepios na espinha. Eu poderia contar vários casos em que me senti desconfortável ou até mesmo assustado por algo que sabia ser um espírito raivoso ou negativo. No entanto, a história que estou prestes a compartilhar lançou uma nuvem negra sobre meus pesadelos por mais de 17 anos. Só posso garantir que essa história forçará até mesmo os não crentes a verificarem esse canto escuro antes de partir para a terra dos sonhos. Eu tinha 11 anos quando a vi pela primeira vez. Meus pais estavam fora essa noite e eu pedi Scream, ou Pânico, no pay-per-view. Faz muito tempo que eu não assisto um filme pay-per-view, mas naquela época eles reproduziam o filme em um loop de 24 horas, uma vez solicitado. Já na segunda exibição, levantei-me do sofá para pegar uma bebida na cozinha. Eu estava indo para as escadas quando vi uma sombra com o canto do meu olho. Hesitante, respirei fundo e continuei em direção à escada. Voltando ao porão, o ar parecia ameaçador. A sala parecia mais escura. Enquanto relaxava na cadeira para assistir o resto do filme antes de dormir, vi o que parecia ser uma silhueta estranha, parada, perto da porta do banheiro. Concentrei toda a minha visão no que pensei que estava lá. Pisquei e desapareceu. Cara, esse filme estava me dando arrepios. Então, eu ouvi o sussurro suave de uma jovem, a princípio, seguido por um comando muito mais alto. Vamos brincar. Agora, eu tenho 2 irmãos mais velhos, então acendi a luz esperando vê-los me pregando uma peça, com uma lanterna e um gravador ou algo assim. Esses são os mesmos irmãos que escondiam um toca-discos de brinquedo no meu quarto tocando sons de trem e me jogavam lá dentro com as luzes apagadas, segurando a maçaneta para que eu não pudesse sair. Eles com certeza me provocariam durante um filme de terror. Com as luzes acesas, gritei: Ben, Phil, parem com isso ou eu vou contar pra mamãe. Silêncio. Achei que estava cansado demais. Enrolei-me no sofá e senti minhas pálpebras ficando pesadas quando terminei de assistir o filme. Pouco antes de adormecer, ouvi a porta do quarto de Ben ranger. Eu descartei isso, cansado demais para me preocupar por nada. Então tive a sensação de que algo estava me observando. Tentei me livrar disso, eu só queria dormir. Finalmente, ouvi algo respirando, pesado e lento. No começo pensei que era eu que estava ficando louco, então prendi a respiração por um momento. Nada. Renunciando aos filmes de terror para sempre, virei-me para o encosto do sofá esperando que isso me ajudasse a dormir. Você pode jogar agora? A pergunta veio de lábios que não poderiam estar a mais de alguns metros do sofá. Ainda virado, gritei:
Vou contar pra mamãe se vocês não me deixarem em paz. Em segundos, Ben e Phil estavam na porta dos fundos. Por que raios você está gritando? Ben perguntou. Ele e Phil nem um pouco preocupados com o pânico no meu rosto. Se vocês não pararem, eu vou contar pra mamãe quando ela chegar em casa. Enquanto eu falava, eu sabia que não havia como eles estarem nos dois lugares ao mesmo tempo. A constatação de que meus irmãos estiveram lá em cima a noite toda me deixou com frio. Levantei-me do sofá e rapidamente subi as escadas para o meu quarto, rezando para poder adormecer e deixar tudo isso para trás. Infelizmente, não tive muita sorte. Depois de 30 minutos de agitação inquieta, fui alertado pelo som da porta do meu quarto se abrindo suavemente. Saltando da cama e abrindo os olhos, congelei ao ver, no canto, uma jovem de cabelos pretos com cerca de 6 anos de idade, vestindo uma camisola que antes era branca. Ela olhou para mim, com os olhos escuros e sem piscar, e um sorriso largo. Era o tipo de sorriso que você apresenta para o dia da foto em família. No sentido que eu poderia dizer que era para se exibir. Comecei a abrir a boca na esperança de gritar ou chorar, qualquer coisa que pudesse assustá-la. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, ela levou o dedo ossudo à boca, ainda sorridente. Shhh! Agora é minha vez de se me esconder. Gritei mais alto do que jamais gritei em minha vida. Para minha surpresa, minha mãe entrou correndo no meu quarto. Querida, o que há de errado? Ela perguntou, enquanto eu olhava entre ela e o canto agora vazio do meu quarto. Eu não consegui responder. Foi um pesadelo? Minha mente estava pregando peças em mim? Uma coisa era certa. Tinha acabado. Dei os ombros, considerando um pesadelo real, e fui dormir no sofá da sala. Avance cerca de 3 semanas. Era em cerca de 10h30, e eu estava brincando de Spot, com Phil, e quase uma dúzia de outras crianças da vizinhança. Para aqueles que estão se perguntando, Spot é um jogo de esconde-esconde, jogado à noite com lanternas. As regras eram muito simples. Tínhamos que ficar dentro do nosso quarteirão. Não podíamos entrar nos quintais sem permissão e não podíamos ficar no mesmo lugar por mais de 5 minutos. Eu estive me preparando para o jogo desta noite durante toda a semana. Eu tinha o esconderijo perfeito e ninguém pensaria em me procurar lá. Nossos vizinhos tinham uma casa de 2 andares com um deck vermelho, fora da cozinha no andar de cima, e muito espaço embaixo para armazenamento. O quintal deles não era cercado, então tinha fácil acesso. Passei por baixo do convés e me posicionei atrás do cortador de grama. De jeito nenhum alguém vai me encontrar aqui, pensei. Eu estava agachado há cerca de 3 minutos, quando vi o feixe de luz entre as casas. Meu amigo Mike era isso e estava correndo com sua lanterna, aproximando-se do meu esconderijo. Sem hesitar, ele se virou na beira da casa, apontou a luz diretamente para mim e gritou: Spot! Não há como saber que eu estava lá. É impossível. Ei, como você fez isso? Phil lhe contou sobre o meu esconderijo? Ao fazer a pergunta, percebi que ele estava prestando pouca atenção em mim, enquanto vasculhava a área. Aonde ela foi? Mike perguntou um pouco hesitante. Eu estou perseguindo ela a meio quarteirão e acabei de vê-la se abaixar para baixo desse convés. Eu não sabia o que ele estava tentando fazer, se era me pregar uma peça ou se estava sendo sincero. Embora não quisesse saber a resposta, perguntei: o que ela estava vestindo? Quando ele respondeu, senti uma onda de frio subindo pelas costas, como se alguém tivesse me espirrado água gelada. Ela estava com uma camiseta de pijama comprida e meio acinzentada. Foi muito estranho, ela deve ser irmã mais nova de alguém. Pulei debaixo do convés e olhei para ele por vários segundos, lendo suas expressões. Mike, estive aqui esse tempo todo e você é a primeira pessoa que eu vi. Com a pequena quantidade de luz de sua lanterna iluminando apenas uma parte do seu rosto, observei sua cor desaparecer. Tanto faz, esse jogo é pra bebês de qualquer maneira. Eu tô indo pra casa, ele afirmou, visivelmente abalado, mas fazendo o possível para manter a compostura. Você é isso agora. E ele enfiou a lanterna no meu peito e caminhou rapidamente para a direção de sua casa.
Embora Mike tivesse partido, tive uma súbita consciência de que eu não estava sozinho. Fazendo o meu melhor para desviar os olhos de outrora meu esconderijo, apontei minha lanterna de volta para a rua. Minhas pernas lutaram para levantar, meus pés. Foi como se mãos tivessem emergido do chão e agarrado meus tornozelos com dedos ameaçadores. Numa tentativa desesperada de correr, minhas pernas seguiram um plano diferente quando eu caí de cara na grama molhada. Deitei no chão, atordoado pelo que pareceram apenas alguns segundos. Reunindo o meu juízo, levantei a cabeça e vi pés descalços e pálidos, descansando a poucos centímetros no meu nariz. Ah! Eu gritei, sentando de repente, mas me apoiando nas mãos. Eu não tinha palavras. Aquela garota, a mesma do meu quarto, estava parada na minha frente. O que antes era um sorriso vago, foi substituído por um rosnado nojento e raivoso. Esse era o meu esconderijo. Sua voz agora é um grito estridente, como unhas grossas no quadro sujo de uma sala de aula. Seus olhos sombrios me perfuraram, como uma lâmina quente, quando ela começou a chorar. Ela continuou com um tom muito mais baixo e sinistro. A culpa é sua! Foi nesse momento que eu soube que ela não estava mais falando sobre o jogo. Ela se lançou pra frente, agitando os braços enquanto caía em cima de mim. Lutei para agarrar seus pulsos congelados e gritei, por alguém próximo que pudesse vir me ajudar. Tive um último vislumbre daqueles olhos sinistros antes de tudo escurecer. Acordei com o som dos passos se aproximando de mim. Desculpe, proclamei, fraco e coberto de suor. Então uma mão se abaixou e agarrou meu braço. Foi Phil. Ei, você tá bem? Todo mundo está indo pra casa agora. Não sabíamos onde você estava e está ficando tarde. Ao me levantar, percebi que não estava mais no quintal do vizinho. De alguma forma, consegui acabar na minha própria garagem, a poucos metros dos degraus da frente. Você está machucado? O que aconteceu? Meu irmão estava começando a demonstrar preocupação com a minha falta de resposta. Eu não sei. Fiquei ali, intrigado, com a maneira como havia parado na entrada da garagem. Bem, é melhor entrarmos. É quase meia-noite, falou Phil. Espere, o quê? As palavras saíram da minha boca e eu comecei a ficar cada vez mais preocupado com o que poderia ter acontecido depois que desmaiei. Eu tive que contar pra ele. Havia uma boa chance de ele pensar que eu era louca, mas eu não conseguia mais guardar isso pra mim. Eu vi essa garota. A luz da varanda na frente da casa acendeu e nosso pai saiu. Ele não precisou dizer nada, sabíamos que era hora de entrar. Os pesadelos começaram naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, por horas, e fazendo o possível para não olhar para outro lugar, quando senti minhas pálpebras ficando pesadas. A cada vibração, eu consegui imaginar o rosto dela, olhando para mim, com aquele olhar de ódio, desgosto. Lutei contra o cansaço o máximo que pude, e finalmente sucumbindo à noite. Dizem que você só se lembra de pedaços dos sonhos, e perde a vista de um pouco do que tinha com o passar do tempo. Mas os horrores que atormentaram meu subconsciente durante as noites seguintes ainda são tão vívidos e assustadores como eram há 17 anos atrás, e aparecendo de vez em quando para não me deixar esquecer. Meu primeiro sonho começou bastante normal. Eu estava com alguns amigos, que inclusive me pediram para permanecerem anônimos nesse relato. Bom, e nós íamos para uma área perto da nossa casa, que todos chamávamos de Cherry Hill. Abrangeu vários quarteirões e abrigou muitas árvores, trilhas, morros e até um antigo cavalete de trem. Fizemos todo tipo de coisa lá. Construíamos fortes, andávamos de bicicleta, brincávamos de pega-pega, as coisas que você espera que crianças façam. Estávamos caminhando pela trilha, com tábuas e ferramentas em mão, procurando o lugar certo para construir. Instalando-nos em uma área escondida pelo cavalete, começamos a trabalhar. Eu estava pregando algumas pequenas tábuas em uma árvore para fazer uma escada, que levava a uma longa saliência. Era para ser o nosso vigia, como se fosse uma espécie de guarda. Eu podia ouvir meus amigos cavando algum tipo de buraco atrás de mim. Depois de um tempo, o som das pás parou. O mesmo arrepio que senti sob conversa subiu lentamente pelas pernas, costas e depois pescoço.
Eu me virei para ver que eles tinham ido embora. Na verdade, tudo se foi. As pás, o buraco. Era como se eles nunca tivessem estado lá. Estava muito escuro. As árvores gigantes estavam bloqueando qualquer traço de luz que brilhasse no céu noturno. Enquanto eu forçava meus olhos para examinar a área, me deparei com uma camisola familiar. Do outro lado, do pequeno riacho de água turva. Fiquei em pânico, congelado de medo. Observei enquanto ela se aproximava sem mover os membros. Ela jogou a cabeça para trás, uma gargalhada nojenta, condizente de uma mulher bem mais velha. Fechei os olhos, esperando que isso de alguma forma diminuísse meu batimento cardíaco acelerado. Silêncio. Eu não estava pronto para abrir os olhos. Minha mente estava disparada e eu não conseguia decidir se estava acordado ou dormindo. Foi como se fosse uma paralisia do sono. Antes que eu tivesse chance de chegar a qualquer conclusão, senti um puxão no meu pulso. Eles se foram agora. Você vai brincar comigo? Era a mesma voz que ouvi no meu porão. Não foi assustador ou raivoso. Se eu tivesse que pensar em uma palavra para isso, diria que parecia quase assustado. Não me sentindo mais ameaçada, estava pronta para abrir os olhos. Que erro horrível! Ela estava a poucos centímetros de mim, coberta de sangue, mas sem feridas visíveis. Através do sangue, eu podia ver os babados do seu vestido, agora rasgado e vermelho. Quanto mais assustada eu ficava, mais satisfeita ela parecia consigo mesma. Virando-me para correr, dei apenas alguns passos antes de tropeçar e cair na terra fria. Eu tive que me recompor. Sentei-me e olhei para o objeto que me forçou a tombar. Meu Deus, não! As palavras saíram da minha boca enquanto eu cambaleava ainda mais. Lá, espalhados em uma bagunça, estavam meus amigos. Ao lado deles, havia uma pá, coberta de sangue e cabelos. Ela ficou sobre os corpos com aquele sorriso ameaçador voltado ao seu rosto e lentamente levou o dedo aos lábios. Shhh. Acordei no sofá da sala. Eu sei que adormeci na minha própria cama, mas com um histórico de sonambulismo não fiquei surpreso. Uma coisa era certa, eu não voltaria a dormir. Liguei a TV e assisti comerciais até de manhã. Finalmente me levantei para preparar uma tigela de torradas de canela, enquanto o resto da família saía dos seus quartos. Eu queria contar a eles o que estava acontecendo, mas eu era meio famoso por ter pesadelos idiotas. Até hoje ainda ouço piadas sobre o grande pato verde com metralhadora que me perseguiu pela vizinhança. Ninguém iria me levar a sério. Eu tive que encontrar uma maneira de lidar com isso sozinho. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhei-me ao lado da cama e juntei as mãos em oração. Querido Senhor, preciso de sua ajuda. Há algo maligno aqui que não me deixa em paz. Não sei por que isso me escolheria. Eu fiz algo errado? Eu te imploro, Senhor, por favor, pare com isso. Eu nunca mais vou te pedir nada. Amém. Fiquei livre de sonhos pelas 2 noites seguintes. Talvez houvesse algo naquela coisa de oração. Era sábado, e alguns de nós nos reunimos para uma partida de hóquei de rua. Deveríamos ter jogado pelo menos 2 horas, antes que alguém dissesse, vamos para Cherry Hill. Assim que eu vi isso, eu senti um arrepio. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui, pessoal. Eles não estavam aceitando isso. Depois de muitos estímulos e súplicas, subimos em nossas bicicletas. Ficamos perto da entrada, fazendo rampas perigosas, com as sobras de tábua de nossos gols de hóquei. Eu não estava muito animado, mas percebi que havia força nos números. Estávamos apontando locais que seriam ideais para um novo forte. Tem um bom lugar, eu disse, apontando para um muro de terra, com uma área já escavada. Fui rapidamente derrotado na votação, pois ficou claro que outra pessoa já tinha reivindicado aquela área. Andamos pela trilha até nos aproximarmos do nosso velho forte. Esse local está muito aberto. Defendi meu caso e esperei pelo melhor. Deve ter sido o dia do vamos fazer o oposto do que a Jamie quer fazer? Porque todos me ignoraram e desceram em direção à água. Não querendo deixar meus medos tomarem conta de mim, eu os segui. Caminhei em direção à plataforma de observação do meu sonho. Era como se algo estivesse me puxando naquela direção. Olhei para a árvore e notei letras gravadas na casca. Elas soletravam
Shhh. Certo, chega. Não tem mais construção de forte pra mim. Pulei na minha bicicleta e corri pra casa. Eu ainda estava tremendo quando entrei na garagem. Recusei me atender à porta quando meus amigos pararam pra me ver. Deitei na cama soluçando e amaldiçoando o teto. Por que você não me ajuda? Eu implorei por sua ajuda e você não me ouviu. Chorei até dormir. Meu próximo pesadelo foi muito mais curto. Foi um sonho muito estranho, pois senti como se estivesse assistindo uma apresentação de slides. Lembro de ver uma casa velha de fazenda degradada cair lentamente em uma pilha de lixo, mas estava em fotos, cada uma mostrando mais idade e decadência. Havia uma árvore no quintal da frente com um balanço de pneu e em todas as imagens haviam crianças correndo e brincando. Eles não pareciam assustados com a casa em ruínas atrás deles. À medida que a casa envelhecia, menos crianças eram vistas correndo, até restar apenas uma. Observei enquanto a última garotinha olhava para o chão, triste, porque seus amigos haviam abandonado. Observei sua tristeza se transformar em raiva e depois em ressentimento. O fundo ficou escuro, e seus olhos encontraram os meus. O canto de sua boca se transformou num sorriso muito familiar. Ela sabia que eu a estava observando. Ela ficou parada por vários minutos enquanto o vento soprava através das árvores. De repente, tudo ficou escuro e ouvi um sussurro. O que devemos tocar a seguir? Evitei meu quarto pelas noites seguintes, encontrando qualquer motivo que pudesse para ficar acordado, bem depois da hora de dormir. Embora eu temesse encontrá-la enquanto estivesse sozinho no escuro. De alguma forma parecia mais seguro do que encontrá-la no sonho. Ela poderia manipular meus pesadelos. Eu não conseguia desviar o olhar. Assisti muita coisa, com muitas luzes fortes e músicas para tentar evitar me render à noite. Finalmente descobri que se eu dormisse durante o dia, ela me deixava em paz. Ainda me pergunto até hoje se ela foi alimentada pelo meu medo. Fiquei acalmado pela luz do dia. Isso me manteve seguro. Eu já tinha quase me esquecido dela, quando ela me visitou novamente. Semanas se passaram e eu comecei a dormir na minha cama. Esse encontro final foi de longe o mais assustador. Considero este o meu encontro final porque realmente acredito que todos os sonhos desde então foram residuais, embora aterrorizantes. Acordei com o vento soprando e as cortinas no meu rosto. Isso foi significativo porque tenho alergias terríveis e não consigo dormir com janelas abertas. Assim que meus olhos se abriram, pude ouvir uma risada fraca vindo do jardim da frente. Quase soava como uma risada usada demais que acompanha qualquer clipe de crianças brincando no cinema ou na televisão. Tentei me sentar rapidamente. Percebi que não tinha controle dos meus movimentos. Eu me senti paralisado. Em pouco tempo, fui levantado da cama e colocado em pé no chão do meu quarto. Comecei a caminhar em direção à janela, ainda incapaz de mover meus próprios membros. Na tela, observei aquela linda garotinha pulando e cantando na grama, sem perceber o mundo ao seu redor. Dessa vez, não senti como se ela soubesse que eu estava lá. Hipnotizado por quase um minuto inteiro, finalmente saí dessa situação e descobri que não estava mais no meu próprio quarto. Pelo que me rodeava, percebi que esse quarto pertencia a uma menina. As paredes estavam cobertas de rosa brilhante, roxo, amarelo, com toneladas de casas de bonecas de princesas, Barbies e vestidos espalhados pelo chão no armário aberto. Fiquei observando, parado, no meio da sala, ainda incapaz de me mover. Observei a porta se abrir e aquela mesma garotinha do jardim da frente entrar correndo, chorando. Quando ela passou correndo por mim sem olhar, não pensei que ela pudesse me ver. Eu tinha me tornado um fantasma? A garota pulou no armário e seus olhos se fixaram nos meus. À medida que os passos ficavam mais altos no corredor, ela olhou para mim, levou o dedo na boca e soltou um suave shhh. Fiquei parado e observei um homem alto, usando boné de beisebol, camiseta vermelha e um jeans, marchando para dentro da sala com um ameaçador "Saia de onde quer que você esteja!" A garotinha manteve seu olhar em mim, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tentei perguntar quem ele procurava, mas ele não respondeu. Ele não poderia me ver? Seu tom mudou rapidamente.
pra onde diabos foi aquela merda? Eu ainda não sabia se ele sabia que eu estava lá, mas sabia que ela deveria estar se escondendo por algum motivo. Então, decidi manter a boca fechada. Ele deu uma última olhada ao redor da sala e saiu. Observei-o caminhar pelo corredor, até não poder mais vê-lo. E quando me virei para vê-la, ela havia sumido. Num piscar de olhos, todas as cores brilhantes da sala se transformaram em tons de cinza. Houve gritos vindos de outro cômodo da casa. Sem hesitar, corri em direção aos gritos. Quando entrei na sala, a menina estava deitada no chão. Desta vez, ela estava usando o mesmo vestido das minhas visões anteriores. O homem de boné estava parado, perto dela. Eu percebi que ela estava desconfortável. Vamos jogar um jogo, querida. O jogo é chamado Jogo Silencioso. Embora suas palavras fossem doces, eu sabia que suas intenções eram tudo menos isso. Ela estava apavorada. Seus olhos contavam uma história de medo e tristeza. Eu entrei em pânico. Deixa em paz! Eu gritei as palavras o mais alto que pude. Não tenho certeza do que esperava que acontecesse, mas meus gritos caíram em ouvidos surdos. Não adiantou. Ela se virou novamente para olhar para mim. Comecei a me sentir tonto, como se estivesse perdendo oxigênio. Tudo ficou escuro, mas eu ainda podia ouvir os gritos, fracos de uma garotinha assustada. Os gritos foram seguidos por sons úmidos e gorgolejantes, e foi então que eu ouvi o som que ainda me dá arrepios enquanto escrevo essas palavras. Como se ele estivesse bem perto do meu ouvido. Ouvi o homem sussurrar um último pedido. Shhh! Acordei logo depois disso e chorei na cama pelo que pareceram horas. Além dos pesadelos ocasionais, não vi a garotinha desde então. Embora eu não a tenha visto, ainda sinto que ela está por perto. Passei um tempo em uma biblioteca e arquivos de notícias na esperança de encontrar a história de uma garota desaparecida, ou até mesmo sobre um homem de boné. Acredito que meu sonho da casa deteriorando significa que o potencial cena do crime já desapareceu. Suponho que seja melhor deixar como está, mas a pergunta que temo que fique para sempre sem resposta é: eu era apenas uma criança com imaginação fértil? Ou uma menina assustada procurando ajuda que não consegui fornecer? Bons sonhos! Essa foi uma creepypasta tirada das profundezas das creepypastas. Eu fiquei um pouco chocada porque ela é uma creepypasta baseada em fatos reais, né? E eu acredito muito em espíritos, assim, de pessoas que talvez tenham tido aí uma vida ceifada de modo muito violento e que gostariam de justiça, sabe? De que de alguma maneira elas tentam se comunicar com o nosso plano, né? Nosso plano de vida humana. E, sei lá, peçam ajuda, peçam socorro, deem pistas do que aconteceu. E talvez essa pessoa que recebeu essa mensagem tenha tido uma mediunidade muito forte, né? Porque dizem que nesse plano aí espiritual, crianças elas possuem muito mais facilidade de entrar em contato com seres do outro lado. Bom, e aí, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham que foi realmente uma imaginação fértil de uma criança que imaginou tudo isso por ser muito viciada em filmes de terror, ou vocês acham que isso realmente aconteceu e que pode sim ter tido um aviso do outro lado? É isso aí, gente. Obrigada por estarem aqui, muito obrigada por todo o apoio que vocês me dão e até o próximo vídeo. Tchau!